Nós já falamos aqui no canal sobre as fórmulas que descrevem matematicamente o movimento de um objeto que é abandonado de certa altura e cai em direção à Terra. Mas o que dizer de um objeto que é lançado verticalmente? Este é o assunto do vídeo de hoje. Quando um objeto é lançado para cima, nós observamos que, num primeiro momento, ele sobe até determinada altura, para e depois começa a cair em direção ao solo. Esse movimento é chamado na física de lançamento vertical. O lançamento vertical é um movimento unidirecional, ou seja, a trajetória do objeto permanece apenas na direção vertical, inicialmente no sentido de baixo para cima e depois no sentido de cima para baixo. É diferente do lançamento oblíquo, em que o objeto, além de se mover na vertical, subindo e descendo, também se desloca na direção horizontal. No lançamento vertical, o objeto é lançado com uma velocidade inicial v0. Essa velocidade vai diminuindo até chegar a zero. Essa variação de velocidade ocorre por causa da aceleração gravitacional, da qual já falamos aqui no canal. A aceleração gravitacional tem sentido contrário a essa velocidade inicial. Enquanto a velocidade inicial tem sentido para cima, a aceleração da gravidade, obviamente, tem sentido para baixo, porque acelera o objeto em direção ao centro de massa da Terra. É por isso que essa aceleração reduz a velocidade do objeto até zerá-la. Quando a velocidade chega a zero, o objeto evidentemente para e então começa a cair, porque a gravidade continua acelerando o objeto no sentido para baixo. Como já explicado aqui no canal, a aceleração gravitacional é uma aceleração constante. Por isso, o lançamento vertical, que está sujeito a essa aceleração, nada mais é do que um movimento uniformemente variado com trajetória vertical. Nós podemos aplicar todas as fórmulas deste tipo de movimento ao lançamento vertical. Podemos usar a função horária da velocidade, a função horária da posição e também a equação de Torricelli. Vamos a um exemplo de aplicação dessas fórmulas num caso de lançamento vertical? Um jogador de basquete dá um salto vertical com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura e a duração do salto do jogador. Muito bem, nós temos aqui uma situação de lançamento vertical. Com o impulso que o jogador dá, ele sai do chão com a velocidade inicial de 4 metros por segundo, no sentido de baixo para cima. No entanto, a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado acelera o jogador no sentido contrário à velocidade inicial, de forma que essa velocidade inicial vai diminuindo até chegar a zero. Quando ela chega a zero, o jogador está no ponto mais alto do seu salto. Depois disso, ele começa a cair de volta para o chão. Para facilitar a resolução dessa questão, vamos convencionar o sentido baixo-cima como sendo positivo e o sentido cima-baixo como sendo negativo. E vamos definir também que a posição do jogador no chão é S igual a 0 metros. A altura máxima que o jogador atinge será ΔS, a variação de espaço até o instante em que a velocidade é igual a zero. Vamos primeiro calcular a altura do salto, que corresponde a ΔS. Para isso, basta utilizarmos a equação de Torricelli. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Aplicando os dados à fórmula, temos que 0 ao quadrado, que é a velocidade no ponto mais alto ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes menos 10, que é 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Repare que colocamos um sinal negativo na aceleração. Isso porque o sentido dela é de cima para baixo, um sentido contrário à velocidade inicial. Então, naturalmente, a aceleração tem que ter um sinal contrário ao dessa velocidade. 0 é igual a 16 menos 20 ΔS. Passando o 20 ΔS para o outro lado da equação, temos que 20 ΔS é igual a 16. ΔS é igual a 16 dividido por 20, que é igual a
0,8 metros. Ou seja, a altura atingida neste salto é 0,8 metros, que é o mesmo que 80 centímetros. Vamos agora utilizar a função horária da posição para descobrir a duração do salto. A posição é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Quando o jogador termina o salto, ele retorna à posição S igual a 0 metros. Então vamos usar essa informação na fórmula para saber em que instante deste movimento o jogador está nesta posição. 0, que é a posição cujo tempo queremos descobrir, é igual a 0, porque a posição inicial, quando o jogador começa o salto, também é igual a 0, mais 4 vezes t, a velocidade inicial vezes o tempo, mais menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. 0 é igual a 4t menos 5t ao quadrado. Mudando o lado da equação, temos que 5t ao quadrado menos 4t é igual a 0. Nós temos aqui uma equação de segundo grau. Para resolvê-la, primeiro nós precisamos determinar quais são os coeficientes a, b e c desta equação. A é igual a 5, b é igual a menos 4 e c é igual a 0. Agora basta usar a fórmula de Bhaskara. T é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 0. Delta é igual, portanto, a 16. Voltando à fórmula para cálculo das raízes e aplicando esse valor de delta, temos que t é igual a menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes 5. T é igual a 4 mais ou menos 4 dividido por 10. Temos dois resultados possíveis. T' é igual a 4 menos 4 dividido por 10, que é igual a 0 dividido por 10, que resulta em 0 segundos. E o segundo resultado é T duas linhas, que é igual a 4 mais 4 dividido por 10. Isso resulta em 8 dividido por 10, que é igual a 0,8 segundos. O fato de termos dois resultados faz todo sentido nessa situação, porque o jogador está no espaço S igual a 0 metros em dois instantes diferentes, quando t é igual a 0, ou seja, quando o salto começa, e depois quando t é igual a 0,8 segundos, que é exatamente quando o salto termina, porque o jogador retornou para o chão. Então a duração do salto é de 8 décimos de segundo, não leva nem mesmo um segundo para o jogador sair do chão, atingir a altura de 80 centímetros e retornar ao chão. Resposta, portanto, o salto tem altura de 80 centímetros e duração de 8 décimos de segundo. Achou interessante o movimento de lançamento vertical? Que tal calcular que altura esse jogador atingiria se ele estivesse em Marte com uma aceleração de gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se quiser acompanhar mais vídeos sobre física, se inscreva no canal. Você também pode deixar aqui embaixo seu comentário e também sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.